Agriane, quem é essa pessoa aí que vos fala? Fala um pouquinho para nós. Para quem não me conhece, meu nome é Agriane, sou enfermeira, atuo na área, na área de saúde indígena. Então, assim, a vida, quando você tem um propósito na vida e você busca por respostas, então a vida sempre consegue te colocar por caminhos que te instiga a querer ser desafiado o tempo inteiro. Então, hoje eu atuo numa área que é desafiadora. Então, no meu ambiente hoje profissional, me trouxe vários questionamentos que me fez querer mergulhar em autoconhecimento. Então, além de enfermeira, hoje eu também sou coach. Então, a gente, além de atuar na área do contexto de saúde, gerenciando também pessoas, eu atuo com autoconhecimento. E confesso para você que a maior beneficiada disso tudo sou eu mesmo. Consigo gerar valor na vida de outras pessoas, mas mergulhar para dentro de você é a maior aventura que alguém pode se dispor a fazer. Então, essa é a Agriane, alguém que vive em constante aprendizado, alguém que tem sede por autoconhecimento, alguém que tem sido a prova viva da ressignificação. Então, alguém que busca diariamente trazer para as pessoas esse nível de consciência. Você nasceu para o infinitamente mais. Bom demais. Em cima disso tudo que você está dizendo, com certeza terão pessoas aqui que estão passando por situações parecidas ou ainda a ficha não caiu. O que você poderia dizer para aquelas pessoas que ainda não entenderam a palavra propósito de vida? O que você poderia falar? Como você tem um testemunho lindo e tal, enfim, mas jogando para o campo aqui aberto. Olha, Adriane, eu não sei nem como começar. Tanta gente que está me ensinando as coisas, minha mente está igual mente macaco. Pula aqui, pula ali, pula aqui, pula ali, eu não sei o que eu quero. Como eu faço para despertar o meu propósito? Olha, Júnior, você pode dominar todas as teorias, você pode dominar todas as técnicas, mas se você não tiver um encontro com você mesmo, você vai passar a vida inteira com esse sentimento de não pertencer a lugar nenhum, a ninguém, com esse sentimento de vazio, com essa busca incessante por algo, por alguma coisa que você não sabe o que é. Então, o propósito de vida, o teu propósito de vida, ele está relacionado à tua essência. Então, um respeito maior da minha parte para todas as crenças, para todas as religiões, mas a minha crença está em Deus, Júnior. E eu acredito que o nosso propósito maior neste lugar está no amor. Você aí do outro lado, eu, somos prova do maior amor desse mundo. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus diz o seguinte: se você não é capaz de amar o teu irmão que você está vendo, você não é capaz de amar a Deus que você não está vendo, então você é mentiroso. Isso está na palavra. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não se ama, como é que você consegue amar outra pessoa? O teu vazio, a tua crise existencial vem pela falta de amor que você tem por você mesmo. Então, todas as vezes não, quando nós não conhecemos quem verdadeiramente somos, quando não nos amamos na nossa essência, quem nós realmente somos, infelizmente, a gente não consegue amar, além de não amar o outro, a gente vive nessa busca incessante, porque a gente acredita que o amor é cobrança, o amor é a necessidade de aceitação, de autoaprovação. Então, você confunde amor com uma necessidade sua que você não sabe qual é. Então, o teu propósito, ele tem relação com o amor e o amor por você mesmo. Entendi. Bom, então, Amor próprio. e aí vem a questão dos processos, né? Tem pessoas que elas adoram. Eu até publiquei isso agora no Instagram. Atalho. Se fosse para ter atalho na vida, não tinha a palavra caminho. E muitas vezes as pessoas elas querem passar para o segundo, terceiro, quarto módulo porque está com muita pressa, né, de ter resultados, e acaba não entendendo esse primeiro passo, que é o mais, vamos dizer assim, é o mais importante. Tudo tem a sua devida importância, mas é como uma fundação de uma casa. Sem esse alicerce, tudo desmorona. Sim. Tudo desmorona. E foi muito bem dito mesmo, independente da crença da pessoa. Né? Nós estamos falando que é algo que nós acreditamos. Bom, então beleza. Passando esse primeiro pilar, haveria um segundo momento? Porque, por exemplo, tem pessoas que se apoiam muito pelo lado profissional. Hoje eu atendi até uma pessoa nesse sentido.
A vida dela está direcionada, o radar dela no profissional. E não tem nada de errado nisso, até porque é o foco dela, é o momento que ela está passando. Mas as pessoas que estão focadas para o lado profissional e falam assim, eu não sei o que eu estou fazendo, se me agrada ou se não me agrada, eu sou enfermeira, eu sou professora, mas eu não gosto disso, isso não é propósito da minha vida, não sei. Tem pessoas que estão muito assim, sabe, batendo cabeça com relação a isso. O que você tem a sugerir para as pessoas no profissional com relação a propósito? Uma coisa, Júnior, uma coisa ela tá ligada com a outra. Então, os relacionamentos que eu tenho, nós somos pessoas, independente de onde a gente vai se relacionar com pessoas. Então, isso serve para a nossa intimidade, isso serve para a nossa vida profissional, isso serve para as nossas amizades. Então, todo nível de insatisfação está relacionado com a forma que eu me relaciono com as pessoas. Então, se profissionalmente eu não estou satisfeita, é porque a forma como eu estou me relacionando neste ambiente não está de encontro com aquilo que eu verdadeiramente quero. Quando as pessoas dizem eu não consigo suportar determinada pessoa, lidar com determinado contexto, isso está relacionado a como ela relaciona com ela mesma. Vamos nos colocar nesse exato momento diante de um espelho. A imagem que vai refletir, por exemplo, eu estou vendo a minha imagem agora. Eu não consigo alterar essa imagem que eu estou vendo se eu não mudar isso aqui. Eu só vou mudar o que eu estou vendo se eu mudar isso aqui. Assim é a nossa vida. O meu mundo exterior, na minha carreira, na minha vida pessoal, na minha vida conjugal, nas minhas amizades, ela só vai mudar se eu mudar isso aqui. O mundo está aqui dentro, o mundo não está lá fora. Então, todas as vezes que você não se sente bem em determinado lugar, em determinadas relações, o ponto inicial está dentro de você. Todas as respostas que você precisa está dentro de você. Então, quando acontece de uma pessoa estar numa profissão, ela diz, eu não estou satisfeita com essa profissão, vou procurar outra. E ali ela passa a vida inteira pulando de uma para outra, tentando se encontrar e não se encontra. Por quê? Se ela não tiver um encontro com ela não vai se achar na carreira, ela não vai se achar no relacionamento, ela não vai se achar numa nova amizade, ela não vai se achar no novo chefe, porque a culpa é do chefe, a culpa é do parceiro, é da parceira, a culpa é da profissão, a culpa não é do mundo externo, a culpa está aqui dentro, de você. Então, todos os teus conflitos em todas as áreas da tua vida tá aqui dentro. Falta você encontrar você. Você se encontrando, pode ter certeza que tudo passa a fluir naturalmente. Essa é a dica e essa é a sugestão que eu tenho. Invista tudo que você tem em autoconhecimento, porque todas as respostas da tua vida tá aí dentro de você. Porque na nossa vida profissional a gente fala assim, poxa vida, se eu tivesse um chefe melhor, poxa vida, se as pessoas me ouvissem, se as pessoas me aceitassem. Mas tudo que você cobra é porque está faltando dentro de você. O que você tem cobrado? É atenção? Pode ter certeza que você não está dando atenção para você mesmo. O que você tem cobrado? É amor? Você não está se amando. O que você tem cobrado? Que as pessoas prestam atenção em você, você não tem prestado atenção em você. As respostas estão todas dentro de você. Então, quando você se encontra com você mesmo, pode ter certeza que você encontra o lugar certo e as pessoas certas para você nem encontra, elas vêm até você. Então, quando a gente se alinha com quem verdadeiramente somos, o que a vida e o universo faz? Ela está funcionando dessa forma, eu vou trazer o quebra-cabeça que vai encaixar perfeitamente nela. Então, se você não está satisfeito com a sua carreira, com as suas amizades, com o seu trabalho, pode ter certeza que a sua frequência está sendo essa, o teu quebra-cabeça está sendo esse, e o universo simplesmente está trazendo peças que vêm de encontro a quem você é nesse momento. Então, começa a procurar as respostas dentro de você, busca o encontro com você mesmo, que pode ter certeza que você vai encontrar as respostas. Olha só, é engraçado. Você falando isso aí, eu estava justamente estudando hoje sobre esse assunto. Sobre a questão da sua imagem, da autoimagem. Se você olha para o espelho, como você disse agora, e ele deu o exemplo justamente como se fosse o avião, sai vamos supor, do Brasil para Miami. E ele, naquele momento, ele vai acionar o piloto automático, quando ele pegar uma certa altura, uma certa altura nesse sentido. E se ele observar que vai ter alguma turbulência, com certeza ele pode sair dessa linha e subir para fugir. E depois ele retorna. Nessa linha que ele sobe, esse desvio não de rota, mas só de altitude, latitude, enfim, ele vai demandar um tempo maior para chegar em Miami, até aí tudo bem no ponto Y dele. Porém, o propósito dele é chegar já na ponta.
Aí o exemplo nesse sentido foi por quê? Porque muitas vezes nós estamos aqui no piloto automático e às vezes desviamos um pouco essa altura, né, essa altitude, enfim, para chegar num determinado ponto, que aí me fez lembrar de alguns processos na área na área comercial mesmo, na área de vendas, enfim, equipes de vendas, que de repente tem uma meta, Griane, tem um propósito, a empresa tem um propósito, né? Tem um propósito. O seu supervisor tem um objetivo, poder faturar mais, e lança uma meta para os seus vendedores. Então, ou seja, os três estão conectados. E aquele vendedor que bate a meta, o que ele faz? Ele tira o pé do acelerador, porque naquele momento que ele desviou, se ele faturou ali 300 mil e a meta dele era aquilo, ele não precisava cumprir mais os outros 5 dias. E aí eu falei, cara, olha só para você a visão do negócio. O propósito ele está ligado às suas crenças, os seus sonhos, os seus desejos, aquele momento que você acorda e fala, eu sei por que eu estou levantando agora, o meu princípio é esse, eu tenho razão de viver por isso, isso, isso. Então, tudo realmente é conectado, mas não pode ser confundido, porque senão vai ter muitas pessoas empreendendo os seus negócios, se frustrando, achando que primeiramente eu tenho que ter antes de ser. E tudo que você vai fazer para poder gerar valores, agora eu já estou falando da área financeira, você trabalha com pessoas. Então não tem como você conectar a resultados se não tiver associado a pessoas. Ah, não, Júnior, eu não mexo com pessoas, não. Eu sou fazendeiro, eu mexo com gado. E quem vai comprar a sua carne? É pessoas. Então, o propósito, realmente, eles têm que estar muito alinhado com um processo assim tão suave, como você disse, né? Que as conexões vão acontecendo naturalmente e depois que a ficha cai. Agriane, sobre essa questão de propósito de vida, nós sabemos aí do seu desempenho que vem desenrolando aí, impactando várias pessoas, transformando a vida de várias pessoas, né? O que você tem para dizer para nós sobre esse levantar? Porque eu estou falando assim, as pessoas não estão entendendo, muitas vezes que não sabem do assunto em si. Mas como que você está lidando com isso, de fazer as suas ações junto aos grupos, transbordando na vida das pessoas, fazendo com que elas mudem a sua forma de pensar? Como que está sendo? Explica um pouquinho para nós sobre a situação. Júnior, apesar de todos nós termos a nossa história, né, temos nosso universo particular, é impressionante como todos nós, um momento na vida, fizemos essa pergunta que é o tema dessa live. Qual é o meu propósito? Qual é o meu sentido de estar vivo? Por que eu estou vivo? Vale a pena ainda estar vivo? Eu confesso para você que por várias vezes da minha vida, eu desisti de muita coisa. Inclusive, eu desisti ao ponto de pensar assim, vale a pena ainda estar aqui? Então, é impressionante como todos nós vivemos em uma busca por essa resposta, Júnior. E, para mim, tem sido de uma edificação muito grande tomar consciência todos os dias que o propósito maior, cada um tem seus sonhos, cada um tem os seus objetivos na vida, mas o propósito maior, o que abre o leque para todas as oportunidades, se chama amor. Amor, amor e amor. O seu propósito de estar nessa terra é para você amar. Você primeiro amar você mesmo e você amar o outro, como você amar a si, amar o teu próximo como a si mesmo. Então, você aprende a se amar para que você ame o seu próximo. Por quê, Júnior? A gente, no decorrer da nossa vida, a gente tende a passar por situações desagradáveis e a gente aprende a encontrar culpados. A culpa é do outro, a culpa é daquilo que eu vivi, a culpa é daquilo que eu passei. Então, a gente aprende a carregar com a gente culpa, mágoa, ressentimento. E tudo isso pesa muito no decorrer da vida. Porque a mágoa, a culpa e o ressentimento são as principais causas das pessoas viverem com o sentimento de que eu não sou boa o bastante, de que eu não estou pronta ainda, de que, principalmente, de problemas, infelizmente, de problemas sérios de saúde. Ressentimento, por exemplo, e mágoa são uma das causas de desenvolvimento de câncer no corpo das pessoas. Por quê? Ela consome tanto você de dentro para fora que isso se manifesta em doença. Sobrecarrega, então, assim, né? Demais. Então, assim, é impressionante como as pessoas carregam dentro de si tanta culpa, tanta mágoa, tanto ressentimento, culpa o outro e culpa a si mesmo por não conseguir se perdoar.
Então, nesse processo de me relacionar com pessoas e auxiliar no desenvolvimento de pessoas, para mim, tem me feito crescer muito, emocionalmente, pessoalmente, espiritualmente, porque todos nós somos um universo particular, todos nós carregamos dentro da gente feridas que sangram, mas é impressionante como a falta do perdão adoece as pessoas, adoece, apodrece elas de dentro para fora. A falta de perdão é o que faz as pessoas anularem os sonhos delas. A falta de perdão é o que faz as pessoas perderem a esperança. A falta de perdão é o que faz as pessoas não encontrar o propósito da vida delas, porque ao invés de bater a porta do tal do passado, elas estão lá dentro. Então elas não conseguem enxergar perspectiva nenhuma para a vida delas. Então por que o propósito maior é o amor? Porque quando você se encontra com você mesmo, você fala, caraca, eu tenho valor, tenho muito valor, eu mereço melhor, eu aceito melhor, eu sou digna do melhor e todo o meu passado, toda a minha história, tudo que me aconteceu, tudo que me fizeram, serviram para que eu chegasse até aqui. Então, gratidão porque ele me trouxe até aqui. Eu perdoo, eu me perdoo, perdoo o outro, mas a partir de agora, eu sou o poder do meu mundo. Eu vou escrever a minha história e eu vou honrar a minha própria história. Então, a partir do momento que você faz as pazes com você mesmo, a partir do momento que você passa a amar a si mesmo, você consegue entrar em um acordo consigo e com aquilo que está fora de você. Então, para mim, tem me feito crescer bastante e enxergar que todos nós somos uno. Todos nós somos uno. Todos nós estamos conectados. Então, aquilo que eu faço para o outro, eu não estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para mim mesmo. Se é o bem, pode ter certeza que eu estou fazendo o bem para mim. Se é o mal, eu estou fazendo o mal para mim. E a gente só consegue esse nível de compreensão quando você realmente descobre o sentido de amar. Quando você se ama, você enxerga o outro e você fala, poxa vida, o outro tem os motivos de ser como é. Cabe a mim tolerar, respeitar e amá-lo. Eu preciso trazer para perto de mim? Não. A palavra diz o seguinte, sede astutos como as serpentes e simples como as pombas. Então isso significa o quê? Eu identifico no outro aquilo que pode me prejudicar. Eu vou trazer ele para perto de mim? Não. Eu vou amar a vida dele, mas eu não preciso trazer para perto de mim. Eu consigo aceitar, eu consigo tolerar, eu consigo amá-lo sem que eu perca a minha essência. Então eu consigo ser simples como a pomba, consigo ter paz na minha vida, lidando com o que é diferente. Então o propósito maior se chama amor. Aprenda a se amar. Estabeleça uma relação de generosidade, de amor e de respeito com você mesmo. Essa tem sido a minha descoberta diária, Júnior. Todos nós somos uno e todos nós estamos atrás da mesma resposta. E praticamente temos as mesmas perguntas. Engraçado. Você falando aí a questão que a matéria-prima, né? A matéria-prima, fala assim, poxa, mas o que tem a ver com o propósito, tudo que nós estamos falando? O propósito está ligado a tudo que nós acabamos de dizer aqui, ele é o primeiro pilar da nossa vida. Começa pelo propósito. Para não que fique batendo cabeça, gastando energia à toa e depois ficando cheio de, né? Ah, por que eu não fiz isso? Ah, por que eu não fiz aquilo? Ficar com esse arrependimento e amargurando e guardando isso no seu coração. Toda matéria-prima que ela é dada para o ser humano é para que ele possa trabalhar essa matéria-prima. E a matéria-prima ela foi dada por Deus. Quando fala de Davi e Golias, a única ferramenta que ele tinha era aquela pedra naquele momento, né? E aquela cinta. E ele era muito bom naquilo, especialista naquilo. Então, ou seja, uma matéria-prima que você tem na sua mão, você pode moldá-la da forma que você bem entender, desde que tenha propósito. Ah, mas se não tiver propósito, vai moldar? Vai ficar de qualquer jeito. Aí o que vai acontecer? Aí você usa o nome que você quiser, lógico, adota o nome que você quiser para sua vida, mas vai ter outras situações que vão moldar essa matéria-prima e vão continuar contando as historinhas para você. E vai continuar moldando a sua vida da forma que ela bem entender. E em cima disso de matéria-prima, é o amor. O amor é a nossa matéria-prima. Antes da Adriana nascer, antes do Júnior nascer, antes de a gente entender como ser humano, o amor já existia. O amor já existia. Então muitos estão procurando, eu falo assim porque eu vejo isso direto, Adriane, direto, eu comecei a live e foi falando sobre esse assunto. Por que muitas pessoas estão procurando em ter antes de ser? E elas estão se perdendo. No livro do Mais Perto que o Diabo, do Napoleão Hill, fala sobre o ritmo hipnótico, né? Sobre alienação, medo, posturas, enfim. O que eu fico imaginando? É como se fosse uma moeda, cara e coroa.
Quando você não detém de conhecimento, tá como se fosse naquela moeda, né, do verso da cara. Mas quando você conhece coisa demais, como é o que está acontecendo, muita informação, e às vezes as pessoas sem direção onde que quer ir, é o outro lado da moeda. Não tem uma linha para seguir. Fica muito extremo. Então, ou seja, a falta de equilíbrio, isso que eu estou dizendo porque nós estamos acompanhando pessoas nesse processo. Tem que existir. Só que não adianta o Júnior ou o Griane chegar na pessoa e tentar pôr isso na mente dela. Isso é um processo que ela vai aprender no caminho. Sim. E é onde que volta novamente na questão do propósito. Se eu não estiver conectado com o meu propósito, qualquer coisa vai servir para mim. E sabe qual que é o pior de tudo? Não para a pessoa que está ouvindo isso. É para o abençoado, o João, Maria, Tereza, quem seja, que olha para você e tem um olhar julgador. De falar, nossa senhora, essa menina está fora do prumo. Mas baseado em cima de quê? De repente o dia dela não foi bom. Baseado em cima de quê? Né? Baseado em cima de quê? Então eu tenho que pelo menos tomar um chazinho com a minha amiga Griane, sem açúcar e com açúcar, para conhecer um pouco, ouvir na essência. O povo está padecendo disso, né? Está padecendo disso. E o que você tem para dizer sobre essa questão do padecer de informação que provavelmente não, eu tenho certeza que está ligada, como nós estamos falando sobre propósito. Como que é o padecer de conhecimento, conforme a palavra já nos diz, né? O povo padece de conhecimento. O que você diz sobre essa questão de padecer de conhecimento? Júnior, a gente está vivendo em um momento onde ter acesso ao conhecimento é um privilégio. Porque assim, você precisa ser seletivo. Os teus olhos, os teus ouvidos são filtros da sua alma. Né? Então assim, a minha vida não anda conforme eu gostaria de que fosse, as coisas não acontecem para mim. Então, a tua vida ela é direcionada pelos teus pensamentos. Isso está lá na palavra. Então, vigia os teus pensamentos, que teus passos são dirigidos por ele. Então, se eu não filtro o que entra nos meus olhos e nos meus ouvidos, os meus pensamentos vão gerar emoções e emoções vão gerar atitudes. Mesmas atitudes só geram os mesmos resultados. Voltar na estaca zero o tempo inteiro. Então, a gente está vivendo num momento de oportunidade para você se conectar a pessoas que gerem conteúdo. Então, Instagram, por exemplo, caraca, você vai lá no seu perfil do Instagram e dá uma olhada em quem você está seguindo. Você está seguindo só pessoas que você vê, o que estão postando, o que comeram, o que não comeram, o parquinho que foram, hashtag Covid-19? Ou você tem aperfeiçoado a tua página para poder assistir umas lives que gerem valor, que gerem conteúdo? Porque o problema maior, Júnior, é porque as pessoas querem receita pronta. Propósito é uma das perguntas mais feitas. Principalmente nesse contexto que a gente está vivendo agora. Que as pessoas estão pegas de surpresa. O futuro foi antecipado, né? As pessoas precisaram entrar num ritmo aí que poderia levar mais tempo para poder entrar. E elas querem resposta pronta. Então, o que eu vou fazer da minha vida? Qual é o meu propósito? O que eu sei fazer? Como é que eu vou fazer? E não existe resposta pronta. Cada um tem o seu processo. Só que você dar o primeiro passo é fundamental. E o primeiro passo está em quê? Conhecimento. Então, você precisa agregar conhecimento para que você gere novos pensamentos, você gere novos sentimentos, você gere novas atitudes e você consiga sair do lugar. Então, o padecer de conhecimento tem os dois extremos, né? Tem aquelas pessoas que têm oportunidade para agregar conhecimento e não aproveitam essa oportunidade. E tem pessoas que agregam e não aplicam. A gente chama de obesidade cerebral. Nossa! Falou uma... De nada adianta. Fala aí que essa aqui tá guardada. Essa aqui tá guardada. Vai chegou a hora. Vamos lá. E não adianta, assim, você assistir todas as lives, masterclass, né? Que a gente está tendo acesso nos 0800 aí. Justo. Se você não aplica, se você não quer executar. Então, eu assisto uma masterclass aí de alguém que fala, alguém que me ensina a mudar de vida, mudar os meus hábitos, mas eu deixo para toda segunda-feira. Segunda-feira eu faço. Não, deixa para segunda-feira. Cara, então não vai adiantar nada. Então, o padecer de conhecimento tem esses dois extremos, né? Quem tem acesso e não quer, e quem tem não aplica. Ou seja, você precisa ter um objetivo do que verdadeiramente você quer. Então, o acesso você tem e o padecer é uma escolha. É uma decisão sua. E não dá para culpar o outro. A culpa está aqui dentro. As respostas estão aqui dentro e a culpa também está todinha aqui dentro.
Total. Cara, você falou questão aí de conhecimento. Ai, já percebeu que isso aí incomoda as pessoas? Eu falo isso aqui todo dia, quando alguém vem bater na porta. Fala, cara, relaxa, fica tranquilo. Primeira coisa que você vai ouvir é: você virou blogueirinho. Primeira coisa. Aí você vai já conhecer quem vai estar mais ali acima, o próximo que vai dizer. Vai olhar pra você e falar assim: cara, sozinho eu não dou conta não, deixa eu chamar mais uns 2 ou 3. Aí vem os 3. Cara, você tá vendo, o cara tá blogueirinho, o negócio dele tá live, o negócio tá importante, não sei o quê. Tá Aí você espera, aí vem mais uns 2. Cara, aconteceu isso comigo. E eu esperei. Eu falei assim, eu vou te pegar. Eu ouvi isso, você acredita? Eu dei risada. Não é? E eu falei, cara, vou te pegar na curva, fica tranquilo. Falei, meu amigo, é o seguinte, deixa eu te contar uma história que aconteceu com você aqui e você não percebeu. Primeiro momento, você vai criticar a pessoa. Depois, você não sentindo força, você vai chamar mais uns 2, 3, 4, que foi o que você fez, e vai tentar diminuir essa pessoa. Mas essa pessoa não se dando por vencido, cada um vai cuidar da sua vida. E sabe o que vai ser a terceira etapa? Eventualmente você vai copiar essa pessoa e não vai comentar com quem você chamou para criticar. Você sabe por quê? Sim. Porque eu e outras pessoas, eu dei um exemplo na hora que foi o momento, né? Mas qualquer outra situação poderia ser usada nisso. Tem propósito definido. Não me interessa se o João, se a Maria, se a Tereza, imagina que o João, outras pessoas, enfim, não tem um propósito definido. Cabe a elas, porque a energia que eu gasto para cuidar da vida do outro nesse quesito, eu perco muito tempo. O amanhã não volta mais. Grande, daqui a pouquinho, vai dar 10 horas da noite, e a nossa live vai terminar, vai encerrar e não vai voltar mais. E assim, amanhã nós vamos olhar para essa live, vamos olhar o que nós poderíamos até aperfeiçoar mais. Porque é no caminho que a gente aprende. E se é no caminho que a gente aprende, então quem somos nós de ficar nos crucificando de algo? Tenha claro o seu propósito definido. E outra coisa, você que está ouvindo aqui, eu vou deixar claro uma chave para você. Se você ainda não tem o seu propósito definido, não se preocupe. Ah, mas como assim não se preocupe? Eu não estou falando que não é para você se conformar. Quando eu falo não se preocupe, é para você não sair comprando qualquer coisa que estão te vendendo. Veja o que aquece o seu coração. Veja se aquilo que você realmente quer. A pergunta básica que todo mundo faz, se algo que você não precisasse de ter dinheiro na sua vida, para o resto da sua vida, se algo que movesse a sua vida para fazer algo pelo outro, por você mesmo, pelo mundo, enfim, o que você faria? Eu, na hora, quando a pessoa me perguntou isso, eu respondi. Eu falei, cara, eu faria uma ONG a nível nacional, primeira etapa, escalonava ela para nível internacional. Dinheiro não existe mesmo, não precisaria do dinheiro. Eu ia fazer esse negócio virar, fazer acontecer uma engrenagem. Por quê? É o que aquece no meu coração. Então, se algo aquece no seu coração, por isso que eu vejo que os propósitos eles estão muito bem ligados. A formação da empresa, Mais Que Palavras, foi em cima de propósito. Propósito não por religião, mas propósito cristão. Quando eu falo um propósito cristão, é porque tudo está lá na palavra. E se o Senhor deixou e permitiu que pessoas pudessem ler, estudar e conhecer e expandir a mente, você acha que isso é errado, Adriane? É porque está dentro do propósito. E um agrega o valor com o outro. Às vezes a Adriane ela é eficiente no que ela faz. Às vezes não, ela é eficiente e faz com maestria na área dela. Mas o Júnior já não conhece a área dela. Então onde é que entra o quebra-cabeça? Onde é que entra a parceria? Onde é que entra a conexão? Isso sim é um mais que palavra. Isso é viver de propósito. Isso é bater a mesma frequência. Tive uma live semana passada, eu comentei justamente sobre isso. Falei, olha, eu não sou obrigado a conviver contigo. Eu tenho a necessidade de amar a sua vida, em respeito ao autor da vida. Agora, se amanhã eu perceber que você está chegando próximo, ou eu estou chegando próximo à sua linha de raciocínio, por que não se conectar? Porque nós vamos ter algo intencional. É diferente de cara interesseiro. Interesseiro tem no mundo afora. Intencional é a hora que eu tenho uma intenção de doar algo, e esse doar algo, receber algo. É o ganha-ganha. Intencional. Agora, interesseiro é só o venha nosso e o vosso reino nada. Aí quebra o ciclo. E isso vai de frente, vai contra propósitos. Vai contra. Nós nascemos
olha, a palavra é clara, não é bom que o homem fique só. Aí o cara pensa assim, mas essa palavra serve só para o cara casar. Será? Quantas e quantas pessoas não são casadas e precisam de um ombro amigo? Quantas pessoas são casadas sozinhas? Quantas pessoas precisam, igual você aqui, eu estou do lado de cá, 3.000 metros de distância, entendeu? Enfim, e a gente vai se falando, vamos usar os recursos. Lança o propósito. Então, para essa turma que está chegando agora, essa turma que está vendo aí, Agriane, sobre propósito, sobre tudo isso que a gente está falando aqui, eu sei que você já deu essas dicas poderosas sobre o amor, sobre o reconhecimento de si mesmo, alinhar com o amor do Senhor, saber a questão da matéria-prima e tudo mais, enfim. Mas, além da questão do propósito, se a pessoa ela tem uma falta de perdão, olha só, se ela tem dificuldade de perdoar alguém, o que você poderia falar para ela sobre a questão da falta de perdão, que está conectado também com o propósito de vida? Cara, quem precisa perdoar e ainda não perdoou, ô, Júnior, infelizmente está com a vida travada, viu? Você que está aí ouvindo a gente do outro lado, tenha plena convicção disso. Vários canais de bênçãos estão interrompidos para a tua vida pela ausência de perdão. Você é um ser espiritual que mora dentro desse corpo seu. Você está numa experiência terrena, mas você é um ser espiritual. Todas as vezes que você se priva de liberar o perdão, a tua vida está amarrada e está entrelaçada a essa pessoa. Porque se você não perdoa, você está carregando ela contigo. Passe meses, passe anos, passe décadas, você está amarrado a ela. E o que te amarra a ela é a mágoa, é a raiva, é a ira, é o ressentimento. Então, o que te move são sentimentos que não te deixam expandir, são sentimentos que não te deixam ser uma pessoa criativa, são sentimentos que não te deixam ter sentimentos de esperança, são sentimentos que não te deixam expandir a tua capacidade de realmente ir infinitamente além do que você nasceu para ir. Então, e Júnior, lidando com pessoas e conversando com pessoas, meu Deus do céu, como é grande, como é enorme a quantidade de pessoas que carregam dentro de si a dor. A dor que não consegue perdoar. Você precisa perdoar, mas eu não consigo. O fulano fez isso e foi muito difícil. Caraca, mas olha só para você ver como a gente se agarra dentro da gente mesmo. Já aconteceu há anos, há décadas. Aquela situação já aconteceu, não existe mais. O que você sente hoje é a mágoa. Não é o que o outro provocou. O que o outro provocou já passou. Mas é impressionante como as pessoas têm dificuldade de liberar esse perdão, movido pelo que eu não merecia. Eu fui injustiçado. Não poderiam ter feito isso comigo. Não poderiam ter feito, mas fizeram. Você não é aquilo que fizeram com você. Você é aquilo que você decide ser. Tem uma historinha, Júnior, que fala o seguinte, que um rapaz chegou no mestre e falou assim, mestre, me ensina a lidar com pessoas difíceis. Ele falou assim, mas que pessoas difíceis? Ah, mestre, essas pessoas que me tratam mal, falam mal de mim. Aí o mestre perguntou para ele, o que você faz quando alguém quer te dar um presente e você não quer receber? Ah, eu não recebo. Aí ele perguntou, e o presente fica com quem? Com você ou com ele? Fica com ele. E aí o mestre falou, pois é exatamente isso que você tem que fazer. Só vão te fazer mal se você aceitar o que estão te dando. Se você não aceitar, é dele, não teu. E é exatamente isso que as pessoas precisam aprender. O mal que as pessoas fazem para você é delas, não é seu. Então, se você pega isso para você, é você que vai se envenenar. É aquela história, né? Quem não libera o perdão, consome o veneno todos os dias achando que o outro é que vai morrer. E é ele que está morrendo. Porque ele não sai do lugar, ele vive o passado todos os dias. E aí eu me pergunto, qual é o meu propósito? Seu propósito está amarrado pela falta de perdão, criatura. Mas como é que eu faço para perdoar? Abre a boca e perdoa. Você é um ser espiritual, então você precisa verbalizar. Isso ecoa no mundo espiritual. Fale o nome da pessoa, fulano, eu te perdoo. Muitas pessoas vão ter dificuldade demais para fazer isso. Vão chorar, vão gritar, vão se arrebentar. Faça assim mesmo. Abre a boca, verbalize, eu te perdoo por isso, por isso, por isso, pelo aquilo. E faça isso constantemente, várias vezes por dia, quantas vezes forem necessárias, até você sentir que o teu coração está sendo liberto.
Se for para você, vai para frente do espelho, olhe para você e se perdoe. Fale o seu nome, se perdoe, eu te perdoo por isso, pelaquilo e se perdoe. Libere o perdão. Você não vai conseguir encontrar paz na sua vida, você não vai conseguir se encontrar, você não vai conseguir encontrar resposta para o tema dessa live, que é propósito, se você carregar com você a necessidade, uma mágoa, um ressentimento, que precisar de perdão e você ainda não tiver perdoado. Libera isso agora, porque você está com a tua vida inteira amarrada e você não faz ideia do prejuízo que você tem causado para você por causa desse perdão. Libera esse perdão, porque o mal que te fizeram não foi para você, foi para a própria pessoa. Saiba que todo bem que você planta volta para ti. Saiba que todo mal que você planta também volta para ti. Então saiba que aquilo que o outro faz para você não é para você, ele está fazendo para si mesmo. Libera esse perdão e viva a plenitude da tua vida, pelo amor de Cristo. E eu digo isso por experiência própria, gente. Faça isso, eu sou a viva prova de quem precisou liberar perdão nessa vida e está livre. Ó, depois dessa pode ser a live, todo mundo tá perdoado. Todo mundo é perdoado. Gente do céu, maravilha, que bênção, é isso. Olha, eu não ia falar não, mas aproveitando, eu vou dar um pequeno testemunho que aconteceu comigo, do poder do perdão. Eu tive umas tretas no passado aí com relação a perdão, e demorei muitos anos da minha vida a entender que o perdão é questão de decisão. E foram crenças instaladas na minha mente por ouvir dizer, lógico, por amor, por proteção, enfim, que o perdão você tinha que sentir para perdoar. E não é nada disso. O perdão é questão de decisão. E aí a pergunta é, então quer dizer que você está perdoando de boca para fora? Não. Quando eu entendo que aquilo que eu estou carregando nas minhas costas não é meu, é da pessoa, que o presente é dela, não é meu, então, meu amigo, obrigado, tchau, obrigado. Só que isso demanda tempo e aí é maturidade, cara. Você bate a cabeça muito, entendeu? E isso hoje, do jeito que está hoje, a tecnologia, a mídia, com várias informações, conteúdos derramados assim, gratuitos. É tanto conteúdo que você não sabe de onde vem, de onde vai, para onde vem, o que somar, o que absorver. Você fala, peraí, vai morrer aonde? No amor. Vai nadar, vai morrer na praia do amor. Sim. E isso é tão interessante, Griane, porque no dia que eu fui assim, eu fui num curso específico e tal, e teve essa dinâmica, sabe? Tipo um IP da vida, entendeu? Foi? Sim. Foi. Eu não vou falar assim abertamente pra deixar meio que no suspense. Deixa eu explicar Mas foi intenso. Um cara que sempre defendeu a identidade e o propósito, lá eu entendi que eu não sabia praticamente assim, quase nada do que eu poderia experimentar. E aí, quando eu experimentei, eu consegui visualizar tudo. Visualizei a pessoa indo embora, levando consigo tudo que tinha acontecido. A pessoa nem sabe o que aconteceu comigo, o efeito que teve. E eu carregando aquele trem há anos, e o trem não virava. Moça, a hora que eu libertei, a hora que eu soltei, liberei o perdão, Briane, é como se tivesse tirado um peso das minhas costas. E olha que de caminhada já tem bastante tempo. Mas nessa área, eu falei, cara, eu nunca imaginei que isso estava me carregando assim. Então, assim, aproveitando o gancho e falando para a nossa amiga aqui, Maristela, ela está falando que queria tanto saber sobre o propósito dela, descobrir o propósito dela. Eu vou deixar para você, Griane, falar para ela como ela faz para descobrir o propósito dela. Tá lá em cima, tá? Mas eu captei essa informação, então eu vou jogar para você. O que você tem para dizer para a nossa amiga Maristela, para ela encontrar o propósito dela? Olha, Júnior, até aproveitando também o gancho bem que você falou. Você estava falando, né, sobre sua experiência de liberar perdão. Olha só, o nosso propósito maior é o amor. Quando eu decido perdoar, o que eu faço? Cara, eu me amo tanto que eu não aceito viver mais nessa condição. Então, eu decido me libertar disso, porque eu mereço melhor. Uau. Então, a pergunta da Maristela sobre como é que eu faço para descobrir o meu propósito. Isso. Primeiro,
Não existe. Eu li uma frase dias atrás, que eu não vou conseguir falar ele agora na íntegra, mas, assim, em resumo, ela falava o seguinte: que não existe adultos com dificuldades de se relacionar ou descobrir os seus próprios propósitos. Existem crianças que estão feridas. Então, o que acontece? Muitos de nós temos dificuldade para encontrar o nosso propósito porque a nossa criança interior, a que tinha lá 3 anos, 5 anos, 8 anos, 13 anos, passou por experiências tão difíceis e tão traumáticas que ela traz isso aqui dentro de você. Então, quando nós não temos essa consciência de onde foi que a nossa criança ficou e qual foi os momentos difíceis que ela passou, a gente traz isso com a gente mesmo. E como é que a gente percebe isso? Os nossos relacionamentos hoje, elas refletem os nossos relacionamentos quando nós éramos crianças. Então, quando você era criança, qual era a criança que você era? Que fazia de tudo, querendo a aprovação de alguém, querendo que as pessoas te vissem, te admirassem, e você nunca recebia uma palavra de elogio ou era prestigiado? Adivinha qual é o tipo de relacionamento que você deve estar vivendo hoje? O mesmo. Vivendo com pessoas que não te prestigiam, que por mais que você faça, não te valorizam, não te reconhecem. Então a gente traz consigo, inconscientemente, é uma coisa maravilhosa. Gente, é uma coisa maravilhosa. Alcançar esse nível de consciência te faz zelar na íntegra por quem você é, por quem você pensa e por quem você sente. Então, quando você vive esses relacionamentos, inconscientemente você traz isso com você. Como você é um ser humano, você é um ser espiritual, inconscientemente você se conecta a essas pessoas que te fazem viver essa mesma realidade. Então, a minha sugestão, porque não existe fórmula pronta, não existe receita pronta. Então, a minha sugestão é, de fato, mergulhar. É muito doloroso, para algumas pessoas é mais difícil do que para outras. Mas mergulhar para dentro de si mesma, para identificar a minha criança interior lá atrás, quais foram as experiências que eu vivi, que eu trago comigo até hoje, e qual é a área da minha vida que eu tenho mais dificuldade para poder me sentir que eu preciso destravar. Tem muita resposta e as respostas estão dentro de você, a gente só precisa acessar elas. Por exemplo, Júnior, procrastinação é a palavra do momento. Eu quero mudar, eu preciso mudar, eu quero viver uma vida revolucionária, mas eu sou um procrastinador. Virou até orgulho, né? Eu sou um procrastinador. E olha só que coisa interessante, a procrastinação ela tem relação direta com o não merecimento. Eu não me sentir merecedor e eu não me sentir digno de algo me faz procrastinador. Como? Ai, é muito difícil, eu não consigo. O outro consegue, o outro consegue, mas eu não consigo. Então, o sentimento de não merecimento e de não ser digno de algo, de alguma coisa, te faz um procrastinador. Começa a reparar direitinho aquilo que você tem colocado na ponta da caneta para fazer e acaba procrastinando. Você acha que nasceu para outra pessoa viver aquilo, mas não para você. Ah, vai dar trabalho. Esse aqui não é pra mim, não. É pro outro. O outro é melhor. O outro é melhor. Então, assim, sabe? Não nasceu pra mim. Eu até queria aquele corpo malhado, mas, poxa, não nasceu pra mim. Poxa, eu até queria uma vida diferente, mas, cara, é tão difícil. Eu nasci numa condição que não tem como eu estar lá. Minha vida inteira vai ser viver aqui. Então, eu não sentir que eu sou merecedor do melhor e que eu sou digno do melhor me torna um procrastinador. Então, eu descobri, de fato, o meu propósito está relacionado ao quê? A mergulhar. Gente, não tem receita pronta, mas é você mergulhar para dentro de você mesmo. Você precisa conhecer quem você é, você precisa se reencontrar com você mesmo, você precisa saber quem você é. Se eu fizer essa pergunta agora, você tem resposta? Quem é você? Qual é a tua identidade? O que te faz levantar todos os dias da sua cama? O que move você? Aonde você quer chegar? Você tem respostas para essas perguntas que são simples, mas complexas para outras? Então não tem como você descobrir propósito se você não se conhece, se você não se encontrou com você mesmo, se você não sabe verdadeiramente qual é a tua identidade. Mas eu já deixo uma dica. A sua identidade você é a imagem e semelhança do Criador. Você foi feito para governar sobre essa terra. Você é invencível, porque aquele que nunca perdeu está dentro de você. Uau! Meu Deus! Como eu penso nisso, Júnior? Júnior! Não, dá aquela risada fera aqui agora para dar uma turbinada. Júnior,
Quem criou esse universo, a inteligência Meu desse Deus. universo habita dentro de você. Caramba, e você simplesmente se contenta com o que é mediano. Então, assim, essa é a tua identidade. Você foi feita à imagem e semelhança de quem criou esse universo. Então, mergulha para dentro de você mesmo, assume a tua identidade que é essa. Infelizmente, as pessoas se perdem, Júnior, porque Deus diz que ela é a imagem e semelhança dele, feito para governar e que ele é invencível. Só que a maioria de nós prefere o quê? Acreditar no que os outros falam, no que os outros pensam, viver para os outros, fazer para os outros. Então, assume a tua identidade. Escolhe para quem você quer dar ouvido, para quem te colocou nesse plano ou para quem está na mesma condição que você, procurando respostas. Então, assume a sua identidade, ó, cai para dentro de você, descobre quem é você, que você vai chegar no teu propósito. Eu sei que vai. Guilherme, é isso aí. Inclusive, falando questão da identidade, você já sabe, mas é bom dar uma ressaltada para a turma aqui. Para quem não sabe, você tem 5 identidades, não é só uma só, né? Você sabe as 5 identidades, uma que é a primeira que Deus te deu, a outra que os seus pais lhe deram na sua formação, o que o mundo lhe deu, a cultura onde que você vive, enfim, que no caso seria o país que você vive e que as pessoas acreditam em quem você é. Então as pessoas, elas são a última. Que é só que tem muita gente que inverte, coloca ela como se fosse em primeiro lugar. Acredita primeiramente o que Deus acredita de você, o que Ele vê em você. O Filho dele, amado, morreu na cruz e ressuscitou, venceu a morte, foi por você, foi por nós. Então nós temos sim que honrar o nosso propósito. O que é que brilha nos seus olhos? O que é que te atiça? O que faz você levantar todos os dias? O que é que está te deixando na gaiola dos ratos, fazendo virar só aquele ciclo, casa, trabalho, televisão, tal. O que está acontecendo? Será que o seu propósito não é além? Será que o seu chamado, vamos melhorar, será que o seu chamado não ir mais além? Porque Davi lá na frente de Golias lá, o pai dele, os irmãos dele, não queria deixar ele não. Achava que ele não tinha competência, não era capaz, era pequeno. Então perto das pessoas ele não era nada. Frente a Golias, muito menos. E aí, a pergunta é para você. A pergunta para mim, a pergunta é para a Griane, a pergunta é geral. Até quando? Até quando a minha imagem e semelhança vai ser aquilo que eu acredito que eu realmente sou ou aquilo que realmente é verdade? Porque acreditar no que eu sou, eu posso acreditar no primeiro que vem na esquina aqui, se a minha mente estiver vazia, se o meu coração estiver vazio, entendeu? Eu vou acreditar no primeiro que aparecer. Agora, o que é a verdade mesmo, aí muitas pessoas falam assim, Adriane, a verdade de um não é a verdade de outro. Não, nós estamos falando de uma verdade absoluta. Nós não estamos falando de religião, não, nós estamos falando de uma verdade absoluta. Então, aqui nós falamos de frequência, de conexão, de peça de Lego, de pecinha, quebra-cabeça, um está conectado no outro, não tem como você desconectar. Olha, há 20 anos atrás, eu não sabia, ninguém vai saber, ninguém tem bola de cristal, mas há 20 anos atrás, Grino, pensa num cara nervoso. Eu olhava assim e falava, cara, tem gente que tá pegando palavra. Não, eu olhava assim e falava, gente, tem gente que tá pegando a palavra de Deus, estão simplesmente tirando algumas letrinhas, colocam a deles e vão lá e assinam. Aí eu ficava olhando assim e falei, cara, não, mas peraí. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo e eu respeito. Não estão desvirtuando a palavra, pelo contrário. Estão estudando e formando novos conceitos. Mas se você puder tirar, olha só, presta atenção, se você puder tirar todos os livros da face da terra, eu não estou falando que não é importante, para deixar claro. A palavra de Deus, ela é única, porque ela tem tudo lá dentro. Tudo lá dentro. Tudo. Tudo. Início, meio e fim. Quer aceite ou não. Início, meio e fim. Tem tudo na palavra. E ela é muito clara. No entanto, numa palavra, quando ela fala que ela é viva e eficaz, ela vai de encontro com o seu propósito. Hoje, uma palavra X, Adriane, eu posso ler e entender de uma forma. Amanhã eu posso entender de uma outra forma. E aí eu fico olhando assim e falo, cara, eu agradeço a Deus por esses cientistas, pelos estudiosos, pelos autores. Por quê? Uma vez que entra na mente, a palavra se cumpre. A palavra de Deus fala o seguinte, quando a palavra ela vem ao seu coração, vem à sua mente, vem em você, é como se fosse a chuva. Ela não volta sem fazer o seu efeito. É as leituras que a gente faz.
Uma hora que entra na sua mente, graças a Deus, existem essas pessoas que deram a sua vida, estudaram, estão nos ensinando, a gente está repassando. E quanto mais você ensina, mais você aprende. Porque se você esvazia aquilo que está cheio, você quer absorver de mais conhecimento, você fala, cara, tá aí, não tinha por que eu ficar grilado de 20 anos atrás. A mente expande. Então aquilo que padecia de conhecimento não padece mais. A humildade de saber que você tem sempre estar em aprendizado, vai conectando com o seu propósito. E olha, a lei da atração, vou citar uma situação que é tão forte. Assim, eu louvo a Deus por ter conhecido todos do grupo que nós participamos, por vocês que estão aqui também, toparam o convite de estar aqui conosco nessa live. Muito bom, pelo primeiro dia, graças a Deus, está tendo uma galera massa. E assim, para um pouco e analisa. No seu radar, a pergunta eu vou jogar no ar, no seu radar, tem pessoas que estão na mesma frequência que a sua? Tem pessoas que elas estão alinhadas com os mesmos propósitos que o seu? Tem pessoas que elas estão ajudando a alavancar a sua vida, degrau por degrau? Ou tem pessoas que estão simplesmente te puxando para baixo? Estão segurando, estão retendo. E aquilo vai te amargurando, e aquilo vai te fechando o coração, e vai gerando a falta de perdão, e vai gerando pessimismo, e vai virando uma crença que limita. Eu não posso fazer isso, porque eu não tenho merecimento disso, eu não tenho um autoconhecimento disso, eu me saboto. Aí começa a vir tudo que é potrequeira. Tá entendendo? É uma escala. É uma escala. Então, eu ouvi e claramente sobre isso e eu concordo. Para que você tenha um bom desempenho, um bom resultado dentro do seu propósito, primeiro ponto, Adriane, você tem que ter uma unidade com Deus. Unidade, intimidade, criar uma união com Deus. Conversar, trocar uma ideia, criar, sabe, um rapport ali. Conversar com Deus. Segundo lugar, você tem que estar com pessoas bacanas, não pessoas tóxicas, que só fala mal do outro, que fala de coisas, que não fala de pessoas. Entendeu? Terceiro lugar, vai atrás de conhecimento. Conhecimento. Mas não fica só pelo conhecimento. Quarto, adquire educação, porque a educação você vai praticar o que você conheceu, que é o quê? É fazer, compartilhar com o próximo, enfim. E por último passo, que esse é o top, é repetir os 5, constantemente. Ah, meu amigo, ninguém te segura, porque aí você vai ficar maestro no que você faz. 5 pilarzinhos básicos. Se você não tem o primeiro, que é uma unidade com Deus que te criou, que te formou, que é o propósito inicial e vai para o resto das suas coisas, a ponte não se constrói. Não se constrói. Então a gente está ouvindo muitas informações aí, beleza, peneira, filtra, mas põe Deus no seu projeto. Põe Deus porque precisa. Adriane, falta só 1 minuto e meio. Já? Fala aí, fica à vontade. Não, poxa vida. Ei, passou muito rápido, Júnior. Cara, mas tá massa. Que alegria, passou muito rápido. Só 1 minuto, eu só quero agradecer de coração a oportunidade de estar aqui com vocês, que é uma empresa de grande prestígio e movida por caras extraordinários. Sou fã de vocês. E quero dizer, gente, medita no amor. Vai lá em 1 Coríntios 13 e medita no que verdadeiramente é o amor. O final do teu dia, quando não sai bem, tem alguém envolvido nele. Se você aprende a se amar, você aprende a amar o outro na diferença dele, os teus dias passam a ser mais leves e você consegue alcançar os teus propósitos, os objetivos. Então, gratidão, viu, Júnior, pelo convite. Gratidão mesmo. Meditem no amor, ressignifiquem a vida de vocês e invista tudo que vocês têm em autoconhecimento. É a melhor aventura de todas e pode ter certeza que é o que vai te levar onde você quer chegar. É isso aí, dá um sorriso aí, Adriane. Vamos printar a tela aqui, né? Ótimo. Pessoal, primeiro também agradecer também o nosso amigo Paulo, o Neto, o Samuel, que estão interagindo aí com a turma, né? Muito obrigado mesmo pelas respostas, obrigado a todos. Foi muito bom participar com vocês e amanhã nós temos mais. Amanhã nós vamos falar sobre gratidão.